Olá pessoal, vamos falar hoje sobre aquele que eu considero que é o pecado mais praticado em todo o mundo. E não é o ódio, não é a mentira, não é a soberba, não é o desânimo, é a omissão. Por isso que a reflexão hoje é omissão, abandone-a. Já observou quanto nós se omitimos, o quanto nós lavamos nossas mãos como Pilatos? Lembra de Pilatos? Que o sangue dele não recai sobre mim, dessa vez sou inocente para com esse justo, não encontrei crime nele, mas lavou as mãos. Quantas vezes nós temos lavado as mãos? Tiago 4,17 ele fala assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E ainda em Romanos 12,2 ele fala, Paulo falando à igreja em Roma, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tomeis formas com esse mundo, não vos amoldeis a esse presente século. Assim também poderia ser traduzido o versículo. Tem um discurso um texto do pastor alemão luterano, que vivenciou os horrores da Segunda Guerra e que se opositou a Hitler, pastor Martin Niemöller, que diz assim, e não sobrou ninguém. Primeiro levaram os comunistas, mas não me importei com isso, eu não era comunista. Em seguida os sociais-democratas, mas também não me importei. Depois judeus, mas eu não era judeu. Depois levaram os sindicalistas, mas também não me importei, porque eu não era sindicalista. Depois os católicos, mas eu não era católico, então não me importei. Agora estão levando a mim, estão me levando, mas já é tarde demais, não há ninguém para se importar com isso. Observou o perigo da omissão? De ficar calado e as coisas vão acontecendo até chegar a tua vez? Tem um trecho da música Revolução de Catedral que diz assim, o maior pecado cometemos todo dia, o da indecência, da inconveniência de fazer nada vezes nada. Aí numa frase do imperador romano Marco Aurélio, que diz assim, o que é ruim para comer é ruim para a abelha. O que é ruim para o teu vizinho é ruim para a rua. O que é ruim para a minha cidade, o que é ruim para toda a cidade é ruim para mim. O que é ruim para os brasileiros é ruim para mim. O que é ruim para os italianos é ruim para quem está na Itália. É ruim para ti. Quando a colmeia é atingida, todos nós sofremos. Precisamos despertar para isso. Não aceitar injustiças, ainda que não seja conosco. Todos conhecem a história do beija-flor e da floresta pegando fogo, em que todos os animais fugiam em um incêndio florestal e um beija-flor ia em direção ao incêndio, levando gotas d'água. E de repente indagado pelos outros animais, por que fazes isso? Sabes que não vai conseguir apagar o incêndio sozinho. Ele falou, estou fazendo a minha parte. Procura fazer a tua parte, mas além de fazer como o beija-flor, tente convencer outros a fazê-lo para que o incêndio seja apagado. Senão, tudo vai pegar fogo. E o mundo vai ser sempre assim. Quem muda o mundo somos nós. Mas o mundo não pode ser mudado por pessoas que não foram transformadas, em especial na sua mente. Pessoas omissas acomodadas. Precisamos cuidar, lutar pela justiça. Como é que você consegue orar para que o Brasil seja melhor sem agir? Reclamamos de Brasília, dos políticos, da corrupção. E quantas vezes nos omitimos e ficamos calados? Ou ainda pior, votamos nos políticos corruptos. Que quem está lá em Brasília foi eleito por alguém. Em Lucas capítulo 10, a parábola conhecida como do bom samaritano, ele se esqueceu de si mesmo, do seu egoísmo, se esvaziou para ajudar o outro desconhecido. E quando eu faço isso, quando eu cuido de outros, Deus cuida de mim. E meus olhos se abrem realmente para a vida. E eu ficarei curado dos meus males egoístas, das doenças da alma, enquanto limpo a ferida e cuido de doenças e angústias alheias. Quando eu cuido de doenças e angústias alheias, as minhas próprias angústias são curadas. A omissão é algo tão comum e antigo que Adão sofreu desse mal. Quando a serpente tentou Eva, ele ficou caladinho. Onde é que estava Adão? Ao lado de Eva. Mas para não enfrentar a serpente e não contrariar Eva, preferiu o silêncio. Resultado, a gente já sabe o que aconteceu. Os discípulos tentaram fazer isso com Jesus. A mulher cananita de Mateus 15, Senhor, despede, tá vindo gritando aí, essa mulher nem de Israel não é. E Jesus não deu bola para os discípulos, cego de Jericó, em Marcos 10.
Despede, está vindo atrás de nós gritando, manda esse cego ficar quieto. Jesus curou o cego. As crianças, em Lucas 18, os discípulos tentaram impedir. Jesus falou, deixai-as, porque das tais é o reino dos céus. Em Lucas 13, falaram, mestre, então, Herodes quer te matar. Desiste disso. Jesus falou, não, vou cumprir minha missão até o fim. Jesus não se acovardou, não se atemorizou. Ele não se omitiu. Quantas vezes nós assistimos a floresta pegar fogo? E depois reclamamos. Quantas vezes nós omitimos? Quando alguém pratica o mal, quando alguém joga um lixo em um local inapropriado, deixa a garrafa lá aberta para o mosquito da dengue vir. Quando nos atinge, reclamamos. Mas quando atinge o vizinho, tá tudo certo. Que omissão desgraçada é essa? Reaja. É preciso nós agirmos. Não se deixe guiar pela multidão. Jesus não se deixava guiar pela multidão. Porque o caos traz medo, medo traz pânico, pânico traz desespero. E no desespero muita gente lucra. Lembra do álcool gel no início da pandemia? Parecia que o mundo ia acabar. Faltou álcool no Brasil e em muitos lugares. Faltou insumos. O álcool chegou a custar R$50 em alguns lugares. As pessoas faziam filas intermináveis, estocando papel higiênico, inclusive fora do Brasil também. Que absurdo, cada um pensando em si. Faltou remédios para pessoas que sofriam um determinado mal e esses remédios foram estocados. Faltou para essas pessoas fazer o tratamento. Cada um pensando em si. Omissão. Muitos se calaram. Tem um discurso famoso de Frank Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, no dia 14 de junho de 42, que ele fala que se meu irmão é oprimido, eu também o sou. Se o meu irmão tem fome, eu também terei fome. Se a liberdade dele é violada, a minha também é e não estará segura. É preciso que o homem pense e reflita sobre isso. Marche em direção a um mundo melhor, que só é possível a partir das minhas ações. Quantos pais se omitem ao ver os filhos com comportamentos estranhos? E lá na frente vão descobrir que eles estão usando droga, mas o pai se omitiu. A mãe se omitiu para não chamar atenção, porque o filho mimado não podia ser contrariado. Quantas vezes o esposo ou a esposa se omite? Quantas vezes nós estamos vendo uma politicagem feita por um amigo nosso, mas nos omitimos porque ele é do nosso lado, então eu não posso contrariá-lo. É preciso que nós reagimos a cada dia. Conta a história que um homem, comemorando um aniversário, estava muito feliz, mata um bezerro gordo e manda convidar os seus amigos e entes queridos na vila. E o seu irmão foi lá convidá-los. E quando lá chega, ele fala aos moradores da vila: a nossa fazenda, meu irmão está sozinho, está pegando fogo, preciso de ajuda. Muitas pessoas saíram das portas para olhar e apenas ficaram no seu lugar, falando: alguém vai lá ajudá-los, eu não vou. Resultado, algumas pessoas foram e lá chegando se banquetearam, beberam, comeram, se divertiram. E ao final da festa, o dono falou para o irmão: onde estão nossos amigos e entes queridos? Convidei-os, não vieram? O irmão falou: não os convidei para uma festa, convidei-os para apagar um incêndio. Esses que aqui estão são verdadeiros amigos, são os nossos verdadeiros parceiros. Porque eles se importaram. Aqueles outros não se importaram, acharam que era para apagar o incêndio e não vieram. Quantas vezes nós somos convidados e nós perdemos oportunidades porque esperamos que alguém faça em nosso lugar, que o policial faça em nosso lugar, que o pastor faça, que o padre faça, que o prefeito faça, que o governador, que o presidente, quando nós mesmos podemos fazer. Te conclamo a agir e não ficar sentado, acomodado, omisso, porque isso também é pecado. Que possamos ser libertos dessa omissão, possamos abandoná-la. Se queremos ter um mundo melhor, precisamos começar em nós. Se eu quero que meu vizinho me respeite, eu preciso respeitá-lo. Se ele vota no outro lado, tá tudo certo, cada um vota em quem quiser. Se ele torce para outro time, ok. Você já pensou se só tivesse seu time? Por exemplo, eu que sou flamenguista. Né? Se só tivesse o Flamengo no mundo, não tinha campeonato. Vai jogar Flamengo contra Flamengo? É preciso que tenha o outro. Se tivesse um só partido, um só presidente, faria como outros países aí que tem ditadores que estão há 40, 50 anos no poder e não sai para ninguém porque não tem eleições. E tão bom da democracia que nós podemos agir, alternar, vota em um, vota em outro, se quiser reeleger, reelege, se não quiser, tira. Mas cada um precisa fazer sua parte. Que o Senhor te abençoe, te tire da omissão e que nós possamos tomar decisões conscientes
Lutar por um mundo melhor começa em mim, começa em ti. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz. Abraço.